Amor, é hoje que você vai jogar bola com seus amigos, né? Era, mas eu não vou mais não. O menino disseram que ia terminar muito tarde. Oxê. Não tem problema não, meu amor. Pode ir jogar bola com seus amigos, que eu vou sair pra jogar bola com minhas amigas, que elas me chamaram também. Oxê, como é que é? Vai jogar bola o quê? Tu nem de futebol gosta. Eu não jogava, amorzinho, mas minhas amigas me chamaram, eu vou lá jogar bola com elas, tá? Tchau. Beijo. Oxê, como é que é a história? Gatinha, essa história aí tá muito mal contada, viu? Oxe, como assim, menino? Você tá de short jeans levando sua bolsa, é óbvio que você não vai jogar bola. Bruno, mas toda vida que você vai jogar bola, Bruno, você se arruma todinho, coloca qualquer coisa na mochila e sai dizendo que vai jogar bola. Por que eu não posso fazer a mesma coisa? Nenê, eu tô vendo que você não vai jogar bola. Você tá mentindo pra mim? Você tá mentindo pra mim? Não. Então pronto, meu querido, as meninas me chamaram pra jogar bola, eu tô indo, certo? Ó, e eu não fiz janta, você peça alguma coisa pra você comer. E eu não tenho hora pra voltar, tá bom? Agora eu vou lá, que as meninas já estão me esperando. Gatinha não é assim não. Neném, volta aqui.